Por que o seu cirurgião indica a cirurgia na mama terminando com aquela cicatriz em T invertido? Bom, eu vou falar nesse vídeo de agora do nosso canal. Assista ele até o final. Olá, amigos do Clube da Plástica, tudo bem? É muito famoso, né, dentro das cirurgias da mama, a cirurgia de mamoplastia redutora, mastopexia, que acaba naquele T invertido na parte de baixo da mama, que seria uma cicatriz vertical da areola até o sulco mamário que é aquela dobrinha que todas as mulheres têm abaixo da mama, e a outra cicatriz na horizontal localizada exatamente nesse sulco mamário. Então fica um T, né, assim, de cabeça para baixo. Bom, isso acontece porque o cirurgião plástico ele vai medir alguns parâmetros na mama da paciente para saber se ele consegue resolver o problema da mama da paciente somente colocando uma prótese de silicone, ou às vezes ele tem que elevar um pouco a areola, ou em outros casos ele tem que elevar um pouco a areola e retirar o excesso de pele. Esses parâmetros eles são basicamente relacionados à altura da areola e ao excesso de pele que está na parte inferior da mama. Então, se a paciente está com a areola bem posicionada, numa posição mais elevada do que o sulco mamário, por exemplo, e está mais próxima lá da região da clavícula, não está muito para baixo, ele consegue às vezes corrigir uma flacidez só colocando o implante de silicone. Ele não precisa fazer a retirada da pele que vai ocasionar aquele T invertido. Então, muitas vezes a paciente ela teve filho, ou então ela engordou, emagreceu, e a mama dela foi descendo a tal ponto que a areola ficou mais para baixo do que essa posição ideal que eu estava falando anteriormente. Então, nesse caso, o cirurgião plástico ele vai ter que fazer a remoção da pele da parte inferior da mama e fazer a suspensão da areola. E isso vai ocasionar aquela retirada de pele e a formação da cicatriz em T. Então não é uma questão do cirurgião plástico escolher se ele vai colocar o T ou se ele não vai colocar o T. Quem vai dizer isso para o cirurgião é o próprio corpo da paciente. O corpo, a mama da paciente que vai falar, ó, nesse caso não tem o que fazer senão fazer a elevação da mama através da retirada da pele e a formação dessa cicatriz em T. É muito comum a paciente, às vezes, sugerir para o cirurgião se ela colocar, já que é para preencher minha mão, já que é para levantar, se a gente colocar uma prótese bem grande, será que a gente não consegue preencher essa flacidez que tá? Ou então dar uma elevada maior na areola, já que a prótese vai ser maior, vai funcionar como se fosse uma bexiga, ela vai se estender, vai se distender toda. Teoricamente seria assim, mas a gente tem que pensar que quando a gente preenche uma mama, a gente não preenche com ar igual a bexiga. A gente preenche com uma coisa que tem um peso, que é o implante de silicone. E se a pessoa já tem uma flacidez, um excesso de pele na mama, se você coloca um peso maior ainda dentro dessa mama, o que vai acontecer? Aquela pele que já estava em excesso, já era flácida, ela com alguns meses não vai aguentar suportar e vai descer tudo de uma vez. A areola da paciente vai continuar para baixo. Então, nesse caso, também não adianta você tentar ficar preenchendo a mama, porque em algum tempo depois vai cair tudo. Então, a paciente vai ficar insatisfeita. Não tem como ser feito desse jeito. E aí o cirurgião explica, ó, no teu caso, não adianta botar prótese, né? Tem que botar uma prótese, às vezes nem tão grande, e aproveitar o teu próprio tecido para dar uma preenchida na mama, mas infelizmente eu vou ter que fazer a retirada da pele e a elevação da areola. Então vai ocasionar o T de qualquer jeito. Então, pessoal, o cirurgião plástico ele sempre tenta fazer a menor cicatriz possível e o menor número de cicatrizes possíveis. Porém, nem sempre o corpo da paciente, a mama da paciente, fala pra gente, né, mostra pra gente que isso é possível, e a gente tem que realmente fazer algumas outras incisões, algumas outras retiradas de pele que fogem, né, do que seria o ideal. Mas, de qualquer forma, se o teu cirurgião te indicar o T, é porque ele está pensando num melhor resultado a longo prazo para você. Então, converse com ele, ele vai te explicar direitinho e a sua cirurgia vai ficar da melhor forma possível, você vai ver, tá certo?
Semana que vem a gente vem com outro vídeo e continue mandando as suas perguntas também debaixo aqui do vídeo, mande seus comentários sobre o vídeo e também se você tem alguma ideia de algum assunto, pode enviar pra gente que a gente vai formulando o vídeo assim que possível, tá certo? Até semana que vem. Tchau, tchau.